Boa noite, irmãos. Graça e paz. No culto presencial, nós estamos falando sobre a ressurreição, né? A ressurreição de Cristo. Mas hoje eu não vou falar sobre a ressurreição de Cristo. Essa semana, a semana que passou, né? Porque nós hoje já estamos iniciando uma outra semana, uma nova semana, eu comecei mais uma vez, a ler novamente e meditar na epístola aos Hebreus. E nessa leitura e meditação me chamou a atenção, estava analisando, né, pensando um pouco a respeito do que eu estava lendo, e me chamou a atenção justamente, não tudo que eu li não me chamou a atenção, mas assim, de uma forma específica, me chamou a atenção esse texto que nós vamos estar meditando, principalmente o versículo 14. Nós vamos estar meditando nessa noite. Nos diz o seguinte, o texto aí de Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que Deus assim nos abençoe. Como eu disse, né, principalmente o versículo 14, que nos diz porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, é bom nós nos atemos aí nesse se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero meditar rapidamente com os irmãos sobre o seguinte tema: como terminamos é o que conta. A forma que nós acabamos é o que conta. Como eu disse, eu comecei a ler mais uma vez, né, e meditar nessa carta, nessa epístola aos Hebreus. E interessante o que nos chama a atenção nessa carta aos Hebreus, ou nessa epístola aos Hebreus, é que ela nos exorta, do começo ao fim, ela nos exorta como cristãos a nós permanecermos na fé, né? Principalmente nos últimos dias. Não que nós vamos abandonar a nossa fé no início, vamos passar um tempo afastados e depois nos últimos dias nós vamos retomar a fé, não. O escritor aos Hebreus está falando que é importante começarmos bem, continuarmos bem e terminarmos bem, né? E terminarmos bem até os nossos últimos dias. E então essa epístola, o escritor dessa epístola aos Hebreus, nela, né, no seu conteúdo, ela nos traz uma mensagem bastante direta e até um certo ponto especial, né, para a época que nós estamos vivendo, né? A época que nós estamos vivendo, irmãos, é uma época marcada pela apostasia. Aliás, eu lembro perfeitamente do que o reverendo João sempre comentava, né, em nossas aulas de teologia. Ele dizia que a apostasia, por incrível que pareça, a apostasia ela faz parte da história da igreja, né? A igreja, desde que ela existe, desde que ela começou, ela sempre enfrentou
é o problema da apostasia, né? E ela realmente ela sempre enfrentou, ao ponto do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, né, lá no capítulo 1, versículo 1 da sua carta, o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, falando a Timóteo sobre a situação da igreja, né? O que a igreja enfrentaria. Aqui no capítulo 1, versículo 4 da sua carta a Timóteo, da sua primeira carta a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma. Tem algumas traduções que não são muito usadas em língua portuguesa. Algumas traduções trazem a seguinte tradução: ora, o Espírito fala, né? O Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? E no versículo 2 ele faz a conclusão: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, como o reverendo João dizia, e eu estou repetindo, né? Sempre fez parte, a apostasia sempre fez parte da vida da igreja. Interessante, irmãos, que nesse pequeno versículo aqui, nesse texto que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, nós podemos tirar aqui três elementos da apostasia. E quais são esses elementos da apostasia, se nós prestarmos bastante atenção aqui no que Paulo escreve, né? A fonte da apostasia. Qual é a fonte da apostasia? Né? São os espíritos enganadores. Mas existem espíritos enganadores no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão? Sim, existem. Né? Muitos não se manifestam, mas ficam caladinhos, mas existem. Né? Ele está presente na vida da igreja, em toda a história, em toda a história da igreja. Então, a fonte da apostasia são espíritos enganadores. E eles não se manifestam assim de uma vez, de repente, de uma vez assim para assustar. Eles vão se manifestando aos pouquinhos, né? Eles vão minando o corpo, minando a vida das pessoas aos poucos. Então, a fonte da apostasia na vida da igreja são os espíritos enganadores, que Paulo cita aqui. E o ensino, né? O ensino também está bem claro aqui que são ensino de demônios, né? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, né? Ele não é espírito de engano, né? Então, o espírito de engano, o espírito da mentira é demoníaco. E Paulo cita aqui que o ensino a fonte, né, dos espíritos enganadores, o ensino deles é um ensino de demônios, né? Não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E os agentes? Quem são os agentes da apostasia? Os agentes da apostasia, cita aqui no versículo 1 também, diz que alguns apostatarão da fé. Então, se são alguns, né, os agentes são alguns dentro, como eu disse, dentro da própria comunidade cristã. Estes alguns, né, eles apostatarão da fé, então eles serão dominados por espíritos enganadores e passarão a ensinar de uma forma muito meticulosa ensinos de demônios, né? Então, a carta aos Hebreus, voltando aqui para a carta aos Hebreus, ela se dirige justamente ao crente que, ao defrontar-se, né, ao se colocar de frente com a descrença e com a desobediência, que é algo bastante palpável em nossos dias, a carta aos Hebreus diz que quando esse crente se defrontar ou dar de frente com a descrença e com a desobediência, ele deve permanecer firme permanecer firme na sua fé, né?
Então, a carta em si, a carta aos Hebreus em si, no seu conteúdo, como nós dissemos no início, é uma exortação à fidelidade, a permanecer firmes, a permanecermos firmes como crente, como crentes, como igreja, até o fim. Por isso que o escritor, aqui no versículo 14, que é o texto que é o versículo que nós tiramos como base, ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, né? Essa fé, essa confiança, essa esperança, ela deve ser guardada, né, até ao fim, para que nós possamos chegar no lugar que nós temos esperança de chegarmos no fim das nossas vidas terrenas, né? Então, irmãos, o porquê disso, como eu já adiantei, né? O porquê do escritor dizer o que está no versículo 14, nós precisamos guardarmos até ao fim a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, né? Como eu disse, que o tema que nós estamos falando como terminamos, a maneira como nós terminamos é que conta. Enquanto eu estava meditando, né, nessa semana, nesse texto, eu me lembrei do profeta Ezequiel, né? Alguém escreveu num artigo que o último passo de uma pessoa, né, o último passo é o que marca a vitória. E eu estava me lembrando, antes de eu citar Ezequiel, eu estava me lembrando uma determinada maratona aí, onde o que estava na frente, de repente, quando estava chegando para romper aquela faixa ali, né, de vencedor, ele deu uma relaxada. Ele deu uma relaxada achando que o segundo estava muito longe, e de repente ele só viu a sombra do que estava atrás dele passar, de repente, questão assim de segundos, né? Ele perdeu o primeiro lugar, ficou em segundo, né? Lembrando disso, né? Desse artigo que essa pessoa escreve, que ele diz que o último passo é o que marca a vitória, né? E o profeta Ezequiel, falando da responsabilidade pessoal, lá no capítulo 18 da sua profecia, que ele escreve no seu livro, né? Ele destaca bem, de uma forma bastante clara, isso, irmãos, que se aquele que é pecador, né, ele pode cometer um monte de coisas, mas se ele vier a se arrepender, a se converter, ele não morrerá. E nesse texto ali, principalmente do versículo 20 ao versículo 32 do capítulo 18 de Ezequiel diz que: mas se o justo, né, que passou uma vida toda praticando justiça, vivendo corretamente, mas se ele, no final, ele deixar de praticar a justiça que ele vem praticando como justo, né, e ele cair em iniquidade, cometer a iniquidade, então ele morrerá. Isso ilustra bastante isso aqui que o escritor aos Hebreus está falando. E enquanto eu meditava, né, eu lembrava não sei se vocês já leram o livro O Peregrino. Quem não leu, leia. Tem uma mensagem bastante interessante, de uma forma bem diferente, assim, né? Mas eu estava lembrando do livro O Peregrino. Nesse livro, O Peregrino, na história que ele escreve ali de nome O Peregrino, tem uma certa parte do livro que nos mostra o seguinte, que não há lugar mais perigoso do que a região próxima aos portais da cidade celestial. São fases assim do livro, né, que ele vai contando a história do viajante. E nessa história ele diz isso, que não há lugar mais perigoso do que a região próxima aos portais da cidade celestial. Por quê?
Então ele continua falando, continua contando a sua história, ele diz porque era ali, né, próximo aos portais da cidade celestial, que ficava o Castelo da Dúvida. Ficava o Castelo da Dúvida. E era ali, então, era ali o terreno, que o terreno encantado é chamado, né, eles chamam lá no seu escrito, que o terreno encantado atraía o viajante que já estava chegando, mas já se encontrava cansado da sua viagem. E esse terreno encantado, então, levava o viajante já cansado a um sono, a um sono fatal. Interessante que, falando em sono, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele também fala sobre o sono, né? E ele está escrevendo para os cristãos, irmãos. Está escrevendo aqui para uma igreja, né? Capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, porque... Vamos ler do versículo 12 em diante, que é o contexto, porque o que eles fazem oculto ou só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Resumindo aqui tudo que Paulo está escrevendo, nós podemos entender isso aqui. O que Paulo está dizendo, irmãos, é como nós terminamos, né? É como nós terminamos que conta, né? A maneira como nós nos conduzimos, a maneira como nós vamos terminar a nossa vida é o que conta, né? Por isso que o escritor aos Hebreus fala que, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias, né? Nós estamos já vivendo os últimos dias. Ele diz que muitos vão apostatar. Alguns vão apostatar da fé, né? Alguns vão apostatar da fé. Então, irmãos, alguém escreveu que quando as bênçãos celestes, eu estava lendo uma meditação, né? Só que ela vem em espanhol, mas alguma coisa que eu consegui entender dessa meditação, o escritor diz o seguinte, que quando as bênçãos celestes estão à vista, que a porta do inferno se torna mais presente com seus perigos mortais. O que nós podemos entender disso? Irmãos, que é quando Deus tem coisas grandes para nós, que Satanás procura escancarar a porta do inferno para tentar nos atrair, para tentar desvirtuar a nossa fé, para tentar desvirtuar o nosso cristianismo, né? Interessante que Satanás, ele nunca apresenta nada feio, nada horroroso, ele sempre apresenta algo atrativo para tentar desviar a nossa atenção do alvo que nós estamos almejando alcançar, né, no final da nossa caminhada. Eu quero concluir citando 3 textos da palavra de Deus. O primeiro deles está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9, Paulo escrevendo às igrejas da Galácia, né? Não era apenas uma igrejas que compunham aquela região da Galácia. Ele diz que, e não nos cansemos, Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Finalzinho aí, se nós não desfalecermos, nós precisamos continuar firmes, né? Nós não podemos desfalecer, nós precisamos continuar em pé, olhando, né? Olhando para o autor e o consumador da nossa fé. E outro texto é o texto que esse mesmo Paulo escreve
na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Essa corrida nossa, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã como igreja, não há espaço para nós pararmos e descansarmos. Ela tem que ser uma corrida permanente, né? Porque se nós pararmos, nós não vamos alcançar o prêmio. Ele usa aqui a ilustração daquele que corre nos estádios, né? E eu quero terminar justamente com a carta que nós usamos aqui nessa noite para essa meditação, para essa rápida meditação, lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículos 1 a 3, né? Quando o escritor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, que Deus assim nos abençoe, né? Como terminamos é o que conta. Que não nos fatiguemos, que não desistamos, que não paremos para dar uma descansada, né? Mas que nós continuemos no mesmo pique, para que nós possamos alcançar o alvo e pôr a mão no nosso prêmio, né? Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não podemos abrir mão dessa confiança. E nós lembramos perfeitamente de como que a Bíblia, o último livro da Bíblia encerra, né? Principalmente nas cartas dirigidas às igrejas da Ásia. Ali, constantemente, João destaca aquilo que ele ouviu daquele que falava para ele, daquele que ditava as cartas para ele escrever, né? Ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, né? Ao vencedor. Amém, queridos? Que Deus, assim, nos abençoe, nos fortaleça, nos renove as forças e que nós permaneçamos firmes, não desviando o nosso foco, não desviando o nosso olhar daquele que suportou tanta coisa por nossa causa, né? Pela causa por cada um de nós, e nós não merecíamos ele ter suportado tudo isso, mas por amor ele suportou. Que nós não desanimemos, não desistamos, não paremos para olhar dos lados, né? Não desviemos o nosso foco, a nossa atenção, o nosso olhar do alvo, porque o alvo é um só, não existe vários alvos, é único. Se nós desviarmos desse alvo, né, é perigoso para a nossa vida. Amém? Que Deus assim nos abençoe.